pessoal, meu nome é Vanessa Amorim, sou fisioterapeuta dermatofuncional e acupunturista e hoje a gente vai conversar sobre correntes elétricas. Tenho certeza que você tem um equipamento no seu consultório, no seu espaço, que está ali guardadinho e você nem ao menos tocou para saber como é que funciona. E hoje a gente vai trazer uma introdução sobre as correntes elétricas. Vem comigo para aprender muito. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre essas correntes elétricas. Hoje é uma introdução, quero que vocês comecem a ter esse entendimento sobre correntes elétricas. Trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder discutir em relação a como você pode utilizar dentro da sua prática clínica esse aparelho que está ali guardadinho, né, que você comprou uma terapia combinada ou uma plataforma de multiterapias e tem as correntes elétricas e você ainda não está utilizando dentro dos tratamentos estéticos. Então agora a gente vai começar esse entendimento sobre correntes elétricas. Eu vou colocar aqui o slide no meu computador para vocês acompanharem o raciocínio clínico junto comigo. Então, dentro das correntes elétricas, a gente pode subdividir entre correntes de baixa frequência e correntes de média frequência. As de baixa frequência, elas têm uma frequência portadora de 200 até 1000 Hz. Diferente das médias frequências, a gente tem de 1000 Hz até 10.000 Hz. Dentro da baixa frequência, nós temos duas correntes que nós podemos utilizar dentro dos nossos procedimentos estéticos, que é a galvânica e a microcorrentes. Elas são de baixa frequências. E a de média frequência nós temos a russa e a corrente alce. Todas vão ter frequências moduladoras diferentes, por isso que a gente consegue utilizar ela dentro de patologias diferentes, porque ela tem efeitos diferentes. Então, quando a gente pensa em corrente de baixa frequência, nós temos a corrente galvânica e ela é uma corrente polarizada. Então ela tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. E ela é unidirecional. E dentro da galvânica a gente tem a corrente galvânica e a microgalvânica. Na corrente galvânica nós podemos fazer algumas técnicas, como a ionização, o desencruste e o eletrolift sem agulhas. Já na microgalvânica, a gente vai trabalhar a microgalvanopuntura. Esses dois tratamentos, essas duas correntes, elas fazem tratamentos diferentes. Vou falar agora para vocês um pouco sobre a corrente polarizada, né? Essa diferença em relação a positivo e negativo. Quero bem que vocês prestem atenção. Se caso tenha alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários e eu respondo para vocês. Então vamos lá novamente para o nosso computador. Então, o polo ele pode ser positivo ou negativo. Dentro da prática clínica, já foi convencional que o polo negativo é o eletrodo preto, que é o final da conexão do nosso cabo, e o eletrodo positivo, ele é o vermelho. É uma convenção, né, para ficar mais fácil para a gente poder, na hora, a gente trabalhar de forma correta. Então, o polo negativo é o polo preto, o eletrodo preto, e o polo positivo é o eletrodo vermelho. Cada polo, o polo positivo ou negativo, eles vão entregar diferentes efeitos na pele do meu cliente. E isso depois eu posso trazer num vídeo separado para vocês. Então, o polo positivo, quando aplicado na terapia, ele vai dar alguns efeitos e o polo negativo vai trazer outros efeitos. Então, quando eu entendo que eu tenho um negativo e positivo, dentro da minha terapia eu tenho dois cabos. Na verdade, então, minha terapia eu posso ter um cabo que ele é passivo e o outro que é ativo.
O passivo é toda vez quando eu vou utilizar as correntes e eu uso aquela placa, a placa junto com o eletrodo de espuma que eu coloco na pele do meu cliente para fechar o circuito. Então o polo ativo vai ser nossas canetas de desencruste, a caneta do eletrolift, a caneta de ionização. E aí quando eu tenho esse polo ativo, eu vou definir se eu quero positivo ou se eu quero negativo, que ele vai ser definido quando eu lembro dos efeitos de cada polo, sendo positivo ou negativo. E aí a gente fecha o circuito com o eletrodo passivo, lá na região próximo da pele do meu cliente. E aí, dentro da nossa parametrização, a gente vai colocar lá os parâmetros, sempre vai ter modo normal ou modo invertido. O que acontece? O modo normal é quando eu defino que o polo negativo ele está no eletrodo preto e o polo positivo ele está no eletrodo vermelho, que é o convencional. Mas durante algumas técnicas a gente precisa inverter a polaridade, tipo na ionização. Alguns produtos, o fabricante fala ionizar no polo positivo tantos minutos e depois no polo negativo tantos minutos. Para a gente não precisar tirar os eletrodos, ter toda aquela parte de tirar e botar, a gente pode ir lá no nosso equipamento e mudar o modo, que é o modo invertido. Quando eu boto lá no modo invertido, eu troco a polaridade dos meus eletrodos, então eu não preciso mexer nos meus cabos, nem trocar a caneta com o outro eletrodo. E aí facilita a nossa terapia. Então tudo entendido sobre corrente galvânica. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a microcorrentes. Uma terapia muito boa, ela tem vários benefícios e você pode utilizar ela em praticamente quase todas as afecções estéticas. A corrente ela é uma estimulação de baixa frequência com intensidade na faixa de microamperes, podendo ser contínua ou alternada. Ela tem uma característica subsensorial. Então o que acontece? A gente não tem uma sensibilidade, a gente não sente nada quando é aplicada essa técnica. Então, porque ela não atinge as fibras nervosas sensoriais subcutâneas. Então, é uma terapia muito tranquila, ela vai entregar os benefícios e o paciente não vai sentir nada durante a aplicação. A prática clínica ela vai servir como uma corrente que se assemelha à nossa bioeletricidade, a corrente normal do nosso organismo. Então toda patologia ela vai desequilibrar essa corrente elétrica e a microcorrente vai restabelecer a bioeletricidade normal do nosso organismo. Muito utilizado para feridas, cicatrização, mas se a gente tem esse entendimento que qualquer afecção cutânea vai ter uma interferência na bioeletricidade, nós podemos utilizar a microcorrentes como forma de tratamento dentro da prática clínica. Mudando agora, a gente vai trabalhar com entendimento sobre correntes de média frequência. Nós temos duas principais que eu vou conversar aqui com vocês agora e trazer um pouco da diferença entre essas duas, que é a corrente Alce e a corrente russa. A russa é a mais usada, é o que a gente sempre ouve falar, ver nas postagens, e a Alce ela tem uns efeitos bem diferenciados que eu vou trazer para vocês. E caso vocês tenham aí no seu consultório, comece a usar ela que vocês vão ter muitos resultados. Entender um pouquinho a diferença dessas duas correntes de média frequência. A russa ela tem uma frequência moduladora de 20 a 80 Hz. E a Alce, ela tem uma frequência moduladora de 2 a 150 Hz. E aí, qual é a diferença entre essas duas terapias, duas correntes em relação à contração muscular? Nós temos que as duas vão trabalhar fortalecimento muscular. A Alce, ela tem uma outra modulação que eu vou já mostrar para vocês. Então, quando eu penso em fortalecimento muscular, eu posso trabalhar corrente russa e corrente Alce. Só que a diferença entre essas duas é em relação ao burst, O que acontece? Quando eu tenho a russa como terapia, o burst dela é de 10 milissegundos. Então, o tempo de repolarização dessa membrana para uma nova contração
ela tem um tempo menor, como mostrado aí no gráfico. Já na Alce, ela tem um burst de 2 milissegundos ou 4 milissegundos. Então eu tenho um tempo maior de duração para que essa membrana muscular, né, possa repolarizar para uma nova contração. Então o que acontece em relação a efeitos? A corrente russa ela pode dar fadiga muscular para pacientes que são sedentários, que estão iniciando a sua terapia. Já a corrente Alce, como ela tem essa diferença, né, maior no tempo para dar tempo para repolarizar, ela vai ser mais confortável em relação a menos fadiga. Então a Alce você pode utilizar naqueles pacientes que estão se iniciando a terapia, que estão sedentários, e aí depois você pode evoluir, né, pode trocar, melhor dizendo, para a corrente russa ou continuar com a corrente Alce também, não tem problema. Além da Alce, a gente trabalhar o fortalecimento muscular, quando eu tenho a frequência 4 kHz, eu posso trabalhar a drenagem linfática, como também a eletrolipólise. Então, se vocês quiserem um pouco mais saber sobre essa corrente, você pode deixar aqui nos comentários que eu gravo depois mais vídeos falando sobre cada corrente excitomotora para vocês terem mais noções e trabalhar dentro da prática clínica. Trazer de forma bem breve um pouquinho, né, uma introdução sobre essas correntes elétricas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês não perderem os vídeos que eu estiver postando por aqui e também curtir esse vídeo. Compartilhe se você achou relevante esse conteúdo para um amigo que trabalha na área da estética, e toda quinta-feira vai ter vídeo novo aqui no canal. Então até a próxima semana.